seja bem-vindo ao Empreender em Foco. Hoje nós vamos falar sobre plano estratégico. Como montar um plano estratégico. O que é um plano estratégico, né? E como montá-lo. Bom, primeira coisa, o que define, né? O que é o plano estratégico? O plano estratégico, ele é algo que é um documento, né? Vamos analisar assim, é um documento que você vai montar que vai demonstrar para as pessoas, né, que trabalham com você tudo aquilo que você deseja para a empresa, ou seja, quais são os objetivos da empresa para o longo prazo, o curto, médio e longo prazo. Então, o importante é a gente entender qual a responsabilidade, né? Quem tem a responsabilidade de montar isso. Muitas vezes, pelo dono não saber, né? Ou as pessoas que têm essa responsabilidade não saberem que aquela responsabilidade, por ignorância mesmo, por não conhecimento, né? Quando a gente fala de ignorância, é o não conhecimento de algo, essas pessoas podem estar deixando, né, delegando a outras pessoas que não têm a responsabilidade ou o nível de responsabilidade necessário para criar esse documento. Então, o que define né, quem define um planejamento estratégico? O planejamento estratégico ele é definido pelo dono, né, pela pessoa que criou a empresa, pelo fundador, pelo dono da empresa. No caso da pequena empresa, da pequena média empresa, é quem realmente está lá, que é o dono. Normalmente é o dono que está ali. Uma empresa de médio porte, ou até mesmo uma empresa grande, mas que ainda tem a figura do dono, né? Geralmente é essa pessoa que vai montar o planejamento estratégico. Obviamente, se você já tem muitos funcionários, você já tem um corpo de diretores, então é o dono mais o corpo de diretores é que vão realmente montar esse planejamento estratégico. Mas, se você é um pequeno empresário ou um empreendedor iniciante, quem monta o planejamento estratégico é você. É exatamente você. É você que detém o sonho de onde chegar. E o planejamento estratégico, pegando esse gancho, ele vai servir justamente para que você passe esse sonho, faça com que as pessoas que estão com você, te ajudando, também tenham para elas que o sonho também é delas. Né? Então, a partir do momento que você, através do seu planejamento estratégico, você conseguir demonstrar, digamos entre aspas, vender a ideia para o seu colaborador, o seu funcionário, você com certeza você amplia a chance desse planejamento estratégico dar certo. Né? Então vamos lá. Agora, como que eu monto esse planejamento estratégico? Bom, o planejamento estratégico você vai ter que responder algumas perguntas que são extremamente importantes para qualquer pessoa que tenha um objetivo. Tá? Uma empresa que tenha um objetivo e que entenda que o seu objetivo não é só o lucro, mas é realmente crescer e ampliar esse lucro, ampliar o bem-estar, tá? Das famílias que dependem dela. Eu costumo dizer isso, que a empresa ela é um organismo onde famílias dependem do sucesso dessa organização, desse organismo. Então, um bom planejamento estratégico, a montagem de um bom planejamento estratégico faz com que esse organismo ele tenha vida longa, e é o que nós desejamos, vida longa a esse empreendimento. Bom, então quais são as perguntas? Eu, como trabalho tanto com empresários, né, coach empresarial, quanto o coach pessoal e profissional com outras pessoas, em outros níveis também, eu sempre pergunto, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é qual é o seu objetivo. Então, quando você vai iniciar um processo, né, você vai perguntar qual é o seu objetivo. E, nesse caso, o planejamento estratégico é qual o objetivo que você quer para a sua empresa, você que é o empresário que está me assistindo, o empreendedor, qual é o objetivo que você quer colocar para a sua empresa para os próximos 10 anos? Ou seja, quais são os objetivos que você vai montar, que você deseja, como que você deseja estar em tamanho, em quantidade, em estrutura, daqui 10 anos? Faturando quanto,
Tudo isso você precisa colocar no papel. Você define isso como um objetivo, uma meta. Isso daí é o que precisa, que você deseja, tá? Obviamente que a gente vai entender agora, respondendo às outras perguntas, que não necessariamente você vai conseguir alcançar exatamente esse objetivo. Mas, veja bem, se você não sonhar grande, se você não desejar o grande, você não consegue nem o pequeno, tá? Então é extremamente importante você realmente, nessa primeira pergunta, falar assim, nossa, eu quero ser o melhor, eu quero ser o gigante. Mesmo que você seja pequeno, mas você quer ser, você deseja ser. Nas próximas perguntas que eu vou colocar para você aqui agora, você vai definir, você vai entender se você vai realmente ser esse gigante ou se você vai ser bem maior do que você é hoje, mas não tão gigante quanto você desejaria, por exemplo, tá? Então, é extremamente importante a gente passar por esse processo, mas o sonho, a energia que você põe para sonhar grande ou sonhar pequeno é a mesma. Então, sugiro que sonhe grande, porque quando você sonha grande, você conquista muito mais do que se você sonhar pequeno, tá? Essa é uma dica importante. Então, uma vez que você definiu onde você quer chegar daqui a 10 anos, ou seja, em 10 anos eu quero estar, eu sou novo, né, começando agora, este ano, então daqui a 10 anos eu quero estar atendendo, tendo lojas, se você for um lojista, né, estiver trabalhando com varejo, eu tenho uma loja hoje e daqui a 10 anos eu quero ter 200 lojas espalhadas pelo continente sul-americano, por exemplo, ou 100 lojas a nível Brasil, ou 200 lojas no Brasil, ou 300 lojas distribuídas no Brasil, na Argentina, no Mercosul, né? Ou quero abrir, sei lá, 3 lojas na Europa, e assim por diante. Então, você se coloca você coloca o seu plano, você coloca o seu objetivo. Daqui a 10 anos, como que eu vou estar, como que eu quero estar, tá certo? É o objetivo principal. Bom, muito bem. Agora acontece, faturando tanto, por exemplo, tantos mil reais, tantos milhões de reais, tantos milhões de dólares ou euros, depende do que você deseja, tá? Mas aí que a gente começa agora lapidar, na verdade. Não é delapidar, é lapidar esse diamante que é o seu plano estratégico, que é o seu objetivo estratégico. Vamos lá. Então, a primeira coisa que você vai fazer é anotar aí também, além de você ter anotado onde você quer chegar daqui a 10 anos, anote também quais são os seus pontos fortes, tá? Quais são os seus pontos fortes, da sua empresa principalmente, né? Quais são os pontos fortes da sua empresa no sentido de que vai direcioná-la a esse objetivo. Então, como que ela atende os clientes, se ela é uma empresa que atende bem os clientes, se ela é uma empresa que trabalha com inovação, se ela é uma empresa, estou dando exemplos, tá? Que facilita a vida do cliente, se ela é uma empresa que está sempre antenada com as mudanças tecnológicas, depende, N fatores que vão estar envolvidos no seu crescimento. Então, quais são os seus pontos fortes, ou seja, os pontos que você tem hoje e que vão facilitar a conquista desses objetivos que você respondeu na pergunta anterior. Feito isso, tá, você vai passar também a questionar os seus pontos de melhoria. Então, assim, todos nós temos pontos a melhorar, né, nós seres humanos. As empresas não são diferentes. Elas são feitas, né, construídas por seres humanos. Então, todas as empresas, elas precisam entender também, elas precisam olhar para dentro de si. Então, a partir do momento que ela descobre pelo menos 5 pontos positivos, que são os pontos fortes, que vão levar ela que já são pontos diferenciais no mercado competitivo, ela também precisa entender, ela precisa olhar para dentro de si e verificar suas fraquezas, né? São aqueles pontos que precisam ser melhorados, que numa eventual concorrência, se você tiver algum concorrente no mercado, são pontos que você precisa realmente tomar cuidado para que ele não te ultrapasse,
nessa competição do mercado. Então, extremamente importante. Então, coloca aí pelo no mínimo 5 pontos. Se você colocou 5 pontos positivos, coloque no mínimo 5 pontos negativos, que são os pontos de melhoria. Tá? Muito bem. Feito isso, você já sabe o seu objetivo, você já sabe aonde você quer chegar, você já conhece os seus pontos fortes, aqueles pontos que vão realmente, são os pontos positivos, os pontos que você vai que te qualificam para iniciar esse processo, né? Que são as suas expertises, é aquilo que te qualifica para iniciar essa jornada. E você identificou seus pontos de melhoria, que são aqueles pontos que você vai trabalhar durante todo esse processo de 10 anos. Você vai corrigir esses pontos de melhoria nesses próximos 10 anos ou menos tempo para poder chegar onde você quer chegar nos 10 anos seguintes. São pontos que você vai ter que trabalhar a correção deles o mais rápido possível, tá certo? Muito bem. O mercado, ele te dá oportunidades, né? Então, assim, esses pontos fortes que você tem hoje, que a sua empresa tem hoje, são, você identifica ao apresentar esses pontos fortes como qualidades da sua empresa, você também vai estar validando isso nas oportunidades que o mercado vai estar te dando. Então você tem que elencar também hoje, ou períodos, né, nos próximos períodos, quais são as oportunidades que o mercado está se apresentando para você hoje. Então, por exemplo, vamos ver se eu consigo ter um exemplo para você aqui. Se o seu ponto forte é comunicação, saber se comunicar com o cliente, por exemplo, quais são as oportunidades que o mercado te dá de comunicação para com o cliente? As redes sociais, né? Qual a oportunidade que o mercado te dá de comunicação com o cliente? Se eu monto conteúdo, eu posso ser chamado, né, se for um conteúdo legal, eu posso ser chamado para entrevistas em jornais, entrevistas em rádios, ou o meu público me segue, segue a minha marca dentro do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, não interessa. São oportunidades que o mercado está te dando e se você se comunica bem com seus clientes, com o seu público, você vai utilizar isso como realmente uma oportunidade de você criar sua marca, desenvolver sua marca. Ok? Muito bem. Agora, existem ameaças externas. Existem ameaças que são realmente são pontos que potencializam, na verdade, os seus pontos fracos. Então, quais são essas ameaças externas? Vamos dar um exemplo aí. Se você tem sua fraqueza, o seu ponto de melhoria seria, por exemplo, vamos dizer aí, falta de recursos financeiros, por exemplo. Tá? Você é pequeno, você tem um recurso escasso, tá certo? Você quer ser grande, mas o seu recurso neste momento é escasso. E aí você tem algumas ameaças externas. Quais seriam essas ameaças externas? São situações econômicas, situações que você não consegue controlar e que podem potencializar esse ponto negativo, esse ponto de melhoria da sua organização. Agora, o segredo está em qual é a ação que você vai tomar para melhorar, ou seja, para fazer com que esse ponto de melhoria se torne um ponto forte seu. É aí que está o pulo do gato. É transformar esse ponto de melhoria que você está identificando durante o seu planejamento estratégico, e isso daí a gente vai ver num outro encontro, como fazer isso, pegar esse planejamento, esse ponto de melhoria e transformá-lo num ponto forte, ok? Então isso a gente vai ver, já guarda aí que a gente vai ver no próximo encontro. Feito tudo isso, você tem agora, então, recapitulando, a gente olhou os pontos fortes, olhou os pontos de melhoria, as oportunidades que você tem no mercado, que o mercado te abre, olhando os pontos fortes que você tem, e também as ameaças externas que são ao seu negócio, que são aquelas que vão realmente tentar destruir o seu negócio
através dos seus pontos fracos. São ameaças que você não tem controle. Tá? Muito bem. Agora, tem mais uma perguntinha, na verdade, mais duas perguntas que eu gostaria que você respondesse antes da gente encerrar essa aula. Quais os recursos que você tem? Quais os recursos que a sua empresa tem? Eu dei um exemplo de ponto fraco financeiro, mas isso você entra a parte financeira dentro do seu recurso. Né? Então, quais são os recursos financeiros que você tem? Quais são os recursos de pessoas, de conhecimento que você tem? E aí, se você é um eu SA, se você é sozinho no seu empreendimento, o quanto você investe, né? Quais são os recursos, qual é o conhecimento que você tem do mercado que você está atuando, né? O que você pode contribuir. Então, qual é o grau de ferramentas, né? Qual o nível de ferramentas que você tem hoje dentro do seu negócio para que você possa iniciar esse processo de um ponto que não seja o ponto zero, e sim um ponto, pelo menos que seja o ponto 1 ou o ponto 2. Né? Que nós possamos iniciar a subida dessa escada com parâmetros mais realistas. E aí eu quero que você também coloque da seguinte forma. É o que eu tenho hoje. O que eu tenho é isso. O que eu preciso ter, agora é uma outra pergunta, o que eu preciso ter para chegar nesse ponto do planejamento estratégico, que eu atinja 100%, né? o plano estratégico, o objetivo estratégico que eu quero para daqui a 10 anos. Tá? Então, o que acontece? A partir do momento que eu sei o quanto eu tenho, quais os recursos que eu tenho hoje, eu tenho também que saber quais são os recursos que eu preciso ter ou preciso conquistar para poder chegar naquele objetivo que eu tracei para 10 anos. Qual a importância de tudo isso? É fazer com que você realmente monte um plano de negócios, um plano estratégico para o seu empreendimento, para o seu negócio, para a sua empresa, e que esse plano, ao sair do papel, ele seja atingível. Agora, como que ele vai sair do papel? Isso é um assunto para o nosso próximo encontro. Forte abraço e nos vemos no próximo encontro. Detalhe, se você tem alguma dúvida, anota aqui, pode anotar nos comentários, vai estar liberado os comentários aqui, eu vou estar respondendo para vocês nos próximos vídeos também essas dúvidas. Um forte abraço e até mais.